Beleza? Despedindo do conteúdo aqui, eu já falei, são poucos slides aqui, ó. Eu já falei então do conceito de voltagem, que é o mais importante, né? Que pra você sair de um ponto e ir para outro, né? Você gasta uma energia, né? O trabalho. Você quem? Você cargazinha, que é uma quantidade de elétrons, vocês gastam uma energia para sair de um lugar para o outro. É como se fosse a turma, né? Embora eu coloque aqui um Qzinho, mas é uma quantidade absurda de elétrons, né? Então é como se fosse a turma toda aí deslocando de um ponto a outro, vai gastar energia, né? Beleza, isso aqui eu vou deixar para falar depois. Então, tem trabalho positivo e tem trabalho negativo, né? Aí eu dei alguns exemplos, né? Como se eu deixar essa carga sair de A para B é positivo, porque as duas são positivas, então já era uma tendência natural da carga sair do ponto A para o ponto B. Eu não estou forçando, todo mundo é positivo, beleza? Vai, caso as duas sendo positivas, eu não tô forçando, não? De A para B, não. Se você fizer de B para A, você vai estar forçando. Aí você está forçando, Ah, tá. né? Então, é possível eu fazer um trabalho negativo aqui. É só eu voltar, né? Aí eu faço um trabalho negativo, beleza? Ao contrário, se aqui fosse uma carga negativa, abandonar ela em B. É negativo do B para A e positivo de A para B? Do jeito que você está vendo aqui, ó, se você Uhum. colocar o Qzinho no A, como ele está fazendo aqui, ó, de A para B, a fórmula já fala a ordem de A para B, é natural, é espontâneo, porque é repulsão, né, a força aqui, ó, repelindo. Então é positivo, tudo positivo. Aí a carga também é. Beleza. Se fosse uma carga negativa e eu a abandonasse no ponto A, igual ele está colocando aqui, para a carga ir para o ponto B, ela não faria isso naturalmente. Eu que teria que fazer uma força, porque uma carga negativa perto dessa grandona aqui, ó, ela vai querer ser atraída pela grandona. Então ela não vai naturalmente de A para B, ela vai forçada. Aí o trabalho daria negativo, né? No final das contas aqui o trabalho seria negativo, beleza? É, falei de campo uniforme. Eu cheguei a montar várias cargas de um lado, assim, várias do outro, e falei de campo uniforme, tá? E coloquei essa fórmula também, tá? V edge, V edge. Só que aqui é VA menos VB, né? Geralmente a gente coloca VAB, né? Ou VA menos VB é edge. Essa fórmula só pode ser usada quando o campo for uniforme, beleza? Ela não pode ser usada quando o campo não for uniforme. Para o campo não uniforme, eu apresentei em outra aula, tá? Que foi uma outra formulazinha aí, beleza? Vai aparecer aqui. Que é essa daqui. Essa daqui é para campo não uniforme, que é quando tem uma carga só e você quer analisar o potencial o potencial em volta dela, né? Qual que é a energia que eu gasto para sair de um lugar a outro próximo de uma única carga, ou duas ou três cargas, ou até quatro cargas, mas para uma infinidade de placas assim, ó, de cargas em uma placa, eu só posso usar edge, beleza? É o edge que funciona aqui, beleza? Então isso aí é para campo uniforme. Eu falei sobre isso daqui também, tá? Eu não vou mudar a abordagem não. Energia potencial elétrica, eu falei, tá? É essa fórmula de trabalho aqui, ó, tá? Essa fórmula de trabalho, eu falei que a diferença de potencial de um ponto para o outro, que V era o trabalho dividido pela carga. A única coisa que mudou naquela formulazinha lá, tá? É que no lugar do trabalho ele colocou energia. Por isso que ficou energia aqui e voltagem e carga, tá? Foi só isso que mudou. Essa energia aqui, ó, é energia potencial. É o trabalho, na verdade, tá? Eu vou deixar para falar de energia elétrica, tá certo? Energia elétrica. Mas essa daqui é o trabalho. Para não confundir, eu vou deixar isso aqui como sendo trabalho. Pediu para calcular energia, é o trabalho, gente. Não tem outra não. Eu falei sobre blindagem eletrostática, né? Até mostrei um trechinho lá do Auto Sport falando sobre isso. E eu vou falar de superfícies equipotenciais. Bem, superfícies equipotenciais, o que seria isso? Se eu andar quando eu tenho uma carga só e quando eu tenho
campo uniforme, porque isso aqui saiu de um campo uniforme. Então vamos lá, quando eu tiver uma carga só, se eu tiver aqui, ó, sempre a mesma distância, como esses pontos aqui estão, ó, A, B e C, estão à mesma distância. Então, se eles estão à mesma distância, bem, se é a mesma distância, há de concordar comigo que tudo que você for calcular aqui vai ser igual para C, A e B. Como assim? Força. Se eu colocar uma carga positiva em A, uma em B e uma em C, de mesmo módulo, todas vão sofrer a mesma força. Beleza. Porque está a mesma distância. Se eu colocar nada, absolutamente nada no ponto A, B e C, só considerar como pontos locais e perguntar o campo, é o mesmo para todo mundo, porque eu estou à mesma distância de todos e depende só de quem está aqui no meio, né, do quesão. Então vai ser o mesmo valor. Potencial. O que é potencial? Potencial de uma única carga é esse aqui, ó, K, né? K vezes Qzão dividido pela distância. O K está relacionado ao meio, o Q é quem está no centro e o D é a distância. Então, se você está à mesma distância, você tem o mesmo potencial. Tá certo? Ou seja, você tem a mesma energia, a mesma coisa que falar isso. Na prática, é a mesma coisa que falar isso. É como se você estivesse na mesma altura. Ah, estou no segundo andar do Colégio Diamantinense. Você está na mesma altura, você tem a mesma energia potencial. Né? Independente de onde você for no segundo andar, em relação à secretaria, em relação ao primeiro andar, você tem a mesma energia. Basicamente é só isso. A gente não precisa complicar ou achar que tem alguma coisa diferente disso, beleza? Então o potencial é o mesmo. Agora, quando o campo fica bonitinho, organizado, igual está aqui, é uniforme, aí fica mais fácil ainda de analisar isso, tá? Por quê? O campo é uniforme. Imagina que aqui eu tenho uma placa positiva, né? Se o campo está saindo, é porque aqui do lado de cá, ó, do lado esquerdo, a placa é positiva. E aqui a placa é negativa, concorda? Corre lá na placa de novo. Placa positiva, o campo sai. Carga negativa, o campo chega. Foi por pura convecção. Convecção, convenção, perdão. Então, o campo é o mesmo. Tá, se você pegar uma linha aqui, ó, vertical, você vai estar a mesma e andar em cima dessa linha, você vai estar sempre a mesma distância da placa positiva e a mesma distância da placa negativa. Foi o que ele fez aqui. Né? Se andar ao longo dessa linha, você tem a mesma distância das placas. Você não está nem aproximando nem afastando das placas. Beleza. Então quer dizer que A e B têm o mesmo potencial, a mesma energia. Como se você tivesse a mesma altura. A igual a B. Ao longo dessa linha, o potencial é o mesmo. Ao longo dessa linha, o potencial é o mesmo. Ao longo dessa daqui também. Né? Só que aqui você já está mais distante, né, da placa positiva e mais próximo da placa negativa. Então os potenciais são diferentes entre A e B e C. Aí vem uma coisa interessante, por isso que eu não tinha falado ainda que eu vou resolver. O primeiro exercício que eu vou resolver agora é sobre esse assunto. O que é potencial? É o trabalho que eu gasto para sair de um lugar e ir para o outro. Beleza? Beleza. O que é trabalho? Em outras palavras, variação de energia. Então, se você está na sala do terceiro ano e vai ao banheiro, você está na mesma altura. Não teve variação de energia potencial. Tudo bem, você pode ter saído da sua sala e foi para o banheiro. Você não realizou trabalho, porque você está no mesmo nível de energia ainda. Beleza? Se você sair de A para B, você não realizou trabalho. Tá certo? Você não realizou trabalho porque não teve variação de energia. Agora, se você sair de A e ir para C, é a mesma coisa que mudar de andar. Aí já tem variação de energia. Então, de A para B, de A para C, você realiza trabalho. Aí de B para C também. E o mais importante, ou tão importante quanto, perdão, é o mesmo trabalho. Sair de A e ir para C é o mesmo trabalho que de B e para C. Então, sair do banheiro e ir para o primeiro andar é a mesma coisa que sair da sua sala e ir para o primeiro andar. Você está saindo do mesmo nível. Tá? Então, você pode morrer de andar aqui dentro, saiu do ponto A.
Andou, 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 foi lá do outro lado e tal, voltou pro B. Realizou o trabalho? Não. Você só vai realizar trabalho se você parar num nível de energia diferente. Eu gosto de pensar que essas listinhas, essas retinhas azuis aqui, ó, é como se fosse são níveis de energia. Então, se você pular de um nível para outro, tem trabalho. Se não, não tem. Beleza? Ah, o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo, né, cara? Sim, né? Lembra que do lado de cá, ó, eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma negativa. Então aqui eu acho que aqui é mais fácil a gente visualizar. Se eu colocar uma carga negativa aqui dentro, negativa. Se eu deixar ela aí na direção da placa A, positiva, ótimo. Trabalho positivo, tudo bonitinho, tá? Agora, se eu colocar uma carga negativa aqui e tentar forçar ela aí para a placa B, negativo, aí vai dar trabalho negativo, tá certo? Então, se eu colocar uma carga aqui e deixar ela movimentar naturalmente, o trabalho vai ser positivo. Se eu forçar a barra, contrariar a tendência, o trabalho vai ser negativo. Só isso, beleza? Isso aí era o que faltava para poder falar sobre. Ah, esqueci de gravar aqui. Gravar só esse pedacinho. Então eu coloquei. Eu só vi as superfícies. Porque ele falou que tem superfícies de mesmo potencial. Então ao longo dessa linha tracejada aqui, eu tenho o mesmo potencial. Ao longo dessa do meio que eu tenho o mesmo potencial. E ao longo dessa última que eu tenho o mesmo potencial. Mas se eu pular de uma para outra, eu tenho uma diferença de potencial, né? Aí ele está colocando uma carga, um Qzinho positivo para pular de um lugar para o outro aqui. Só que ele quer onde o trabalho seja o maior possível, certo? Aí tá, sua pergunta, Augusto, foi assim, onde seria espontâneo, onde seria negativo? Ótima pergunta. Só que aqui ele não quer saber isso, tá? Só para separar aí. Ele não quer saber isso, porque ele não te informou qual é a carga que está aqui, ó. Se eu for considerar ela positiva, esse Qzinho ele só vai espontaneamente das cargas, das camadas, é como se fosse uma camada, né? Da camada mais interna aqui para as mais externas. Então, se eu colocar ela na primeira camada aqui, ela vai espontaneamente para 2, para 3 e assim por diante. A tendência dela é só afastar. Se fosse uma carga negativa, a tendência seria só aproximar. Beleza. Se são ambas positivas e eu tento aproximar, trabalho negativo. Beleza? Se são de sinais contrários e eu tento afastar, trabalho negativo. Eu tenho que contrariar para dar trabalho negativo. Beleza? E aqui ele quer saber qual que é o maior trabalho possível. Tá? Bem, eu vou eliminar dois aqui. Ó. Por exemplo, o trabalho 2. Tá? Ele saiu da camada do meio e voltou para a camada do meio. Então, trabalho, zero. Ele não realizou trabalho. Né? Ele continuou no mesmo nível de energia. Certo? O 3 fez a mesma coisa. O 3 fez absolutamente a mesma coisa. Ele não saiu daquele nível de energia. Certo? Ele não saiu daquele nível de energia. Um, o 1 pulou do nível 2 para o nível 3, por exemplo. Beleza, tem um trabalho ali. Ótimo. No 1, tem um trabalho ali. Parece que ele tentou sugerir que o 1, na verdade, ele andou em cima da linha, que não muda nada, né? Não teve variação, e depois ele pulou para a linha mais externa. Né? Tá sugerindo isso. Mas não vai fazer diferença. Mas tudo bem, existe um trabalho ali. Ótimo. Do ponto 4, ele pulou bem próximo da do meio, pulou para a primeira. Beleza. Tem um trabalho ali praticamente, quase pouquinha coisa maior que um. Tá? O trabalho realizado pela trajetória ao percorrer a trajetória 4 é ligeiramente maior que um. Beleza? Ligeiramente porque ele está só um pouquinho depois, ó. Tá? E essa voltinha toda aqui que ele fez aqui, ó, não muda nada. Eu tenho que olhar
De que nível que ele saiu para que nível que ele foi. E o único que teve um salto maior foi o 4. Então, o 4 é o trabalho máximo, é o maior trabalho aí. A O próxima é 5, né? o 5, né? O 5, perdão, o cinco. Eu escrevi 5 e foi mal. Foi mal. O 5, beleza? O 5. Aqui que é o máximo, o maior nessa apresentação aí, beleza? Porque foi o único que pulou 2 níveis de energia, vamos dizer assim, né? Os outros, uns nem pular, nem saíram do nível de energia, né? Isso aqui até encostou lá no primeiro, mas voltou pro mesmo que estava antes. O 4 ligeiramente um pouquinho depois, esse aqui de um para o outro, esse aqui foi o único que pulou de, um, de uma distância maior. Se eu for pensar em termos de distância, né, a fórmula explica. Né, maior distância aqui foi o que teve maior variação aí. Beleza? Tranquilos? Então, na verdade, esse trabalho aqui, ó, né, esse trabalho de A e B, ele ele independe, tá? Independe da trajetória. Trajetória pode ser qualquer uma. É aquela coisa, né? Você sobe o morro fazendo zigue-zague, né? Você tem a sensação que você vai gastar menos energia, que é mais fácil, mas não interessa, você saiu do Colégio Diamantinense e foi até o Bom Jesus. O, o nível de energia, a altura que você percorreu, digamos assim, né? A altura é a mesma. Agora, se você foi em linha reta, né, e sofreu a variação mais rápido, né, uma variação mais brusca, porque a sensação que você tem é que essa variação de energia, que você gastou mais energia indo em linha reta, porque seu organismo teve que repor energia mais rápido. Aqui você deu um tempinho para ir assimilando, você demorou mais, mas a variação de energia que você sofreu, em termos de energia potencial, foi absolutamente a mesma. Foram as mesmas variações. Só que aqui você foi sofrendo a necessidade de repor energia no seu organismo lentamente, mais lento, de forma mais lenta, né? Respiração celular mais tranquila, digamos assim. Aqui você já deu um gás, então você já teve que produzir energia mais rápido, num ritmo maior, para suprir a variação de energia que você teve que sofrer subir o morro lá. A única coisa que muda é isso. Agora, o seu trajeto, não, a sua trajetória não influencia, não muda em nada o trabalho. E nunca esqueça que trabalho é variação de energia. Tranquilos? Beleza? Dúvidas? Não, né? Porque aí vai ilustrando o conteúdo que eu estou falando. Aí eu marco uns exercícios, vocês resolvem e a gente tira dúvida. Certo? Então a segunda-feira que vem já tem serviço para vocês. Eu selecionei só 4 exercícios, que eu não acho que eu preciso de mais do que isso, meu tempo é curto. Carlos, Oi, mas marca, tipo assim, de todos os capítulos, desde carga até esse os 3 último. capítulos. Porque, e tipo assim, pra Força, dar uma campo, sequência, sabe? sim, Pra gente poder estudar e ter uma noção. perfeito. Então tá aí, né? Ó, então tá aí. Esse exercíciozinho aqui, a figura mostra um campo elétrico uniforme. Não sei de onde que ele está vindo. Não sei de que lado que são as cargas positivas. Não sei de que lado que estão as negativas. Né? E 3 superfícies equipotenciais. Então colocou 3 superfícies perpendiculares aqui. Tá? Se o campo está horizontal, as superfícies são verticais. E vice-versa. Se você colocar o campo vertical, a superfície está horizontal. Tá? Sempre tem um ângulozinho aqui entre. Elas são sempre perpendiculares entre si. Ó, sempre. Tá? Então as superfícies está aí, equipotenciais. Representadas por A, B e C.
Ótimo. Considerando-se o módulo do campo elétrico como sendo 4 vezes 10 a 2 volts por metro. Ô, gente, campo pode ser calculado de duas maneiras diferentes, tá? Isso, eu acho que tem hora que em elétrica a unidade é mais importante que a fórmula. Por quê? Na prática, tá? Porque tem muita fórmula. Então, se você prestar atenção na unidade, ela te ajuda demais. Tem uma que é o seguinte, lembrando aí, uma que eu copiei lá de força-peso. Então, no lugar de força, do peso, eu ponho força, que é a mesma coisa. No lugar de massa, eu ponho Qzinho, que é a mesma coisa aqui pra gente. E no lugar do G, eu ponho campo. Então, o campo aqui, ó, ele pode ser o quê? Tem muita teoria, sabe? Não é aquela coisa assim, você fica, vou esperar o Carlos falar, vou ver como é que ele resolve, vou resolver todo exercício daquele jeito, né? Meio como se fosse meio que uma receitinha de bolo. Não dá para fazer isso em elétrica, hein? Então, se eu fosse calcular campo aqui, ó, com base naquela formulazinha lá que eu copiei, né? Eu literalmente copiei, fiz um plágio aqui da força-peso, do campo gravitacional. A unidade do campo é Newton por Coulomb, porque eu dividi força por Coulomb. Te ajuda a lembrar da fórmula. E a outra fórmulazinha é aquela que vem, que é o ED, tá? Vitória que gosta de guardar, inventar as coisas mais criativas, né? Aí é o tal do ED. Então, o ED é usado apenas para campo uniforme. Beleza. Aí o ED, que é o campo, aqui seria calculado como voltagem, volts, potencial. Tem tanto nome esse V, gente, tá? Potencial, voltagem, tá? Volts, dividido pela distância, que é metro, tá certo? Dividido pela distância. Então isso te ajuda a lembrar da fórmula. Olha como é que ele colocou a unidade lá. Ele colocou volts, que é a própria, né? A unidade é parecida com o nome da grandeza, dividido por metro. Como é constante, eu posso usar até uma regra de 3. Olha que para a gente falar que pode usar a regra de 3 em física é difícil, viu? 4 vezes 10 a segunda, ou 400, né? Dá na mesma. Volts para cada 1 metro. Eu posso fazer essa regra de 3 porque esse campo ele é constante. Se ele não fosse constante, eu não poderia fazer, ok? Beleza. Então terminando aí e tal. Então o trabalho necessário para se levar uma carga positiva, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, do ponto 2, cadê ele, meu Deus? Do ponto 2 aqui, ó, C, até o ponto 6 pela trajetória. Olha só, ele ainda especificou a trajetória. 2, pular para 5 e depois pular para 6. Ô, gente, 5 e 6 não é a mesma coisa? Não estão na mesma linha de energia? 5 e 6. Então você, de 2 pular para 5 e depois ir para 6, você podia ter feito isso aqui, ó. Direto. O fato de você ter pulado. Ah, cara, mas ele foi lá no carinha 5, depois ele foi lá no sei na ó, não interessa. Você tem que comparar. Qual foi o potencial de onde ele saiu? C. Qual foi o potencial para onde ele foi? A. Pronto. Se ele deu uma volta gigantesca, problema dele. Tá certo? Ah, ficou andando no segundo andar lá à vontade, depois que ele pulou para o primeiro. Problema da pessoa. Beleza? A questão é comparar os níveis de energia. Então, fechou. Qual é a distância entre esses dois pontos aí? Ah, tá, não tem distância, mas tem a voltagem. Então, o importante é que ele saiu do potencial C e pulou para o potencial A. Então, o potencial é CA, né? A ordem, né? A gente põe a fórmula na ordem que ele quer. Então, o potencial aí, né? O potencial foi de C para A. Qual é o trabalho, gasto de C para A? Carlos, e o B? Não interessa. O B, o 5, né? Não interessa. E a carga é Q. Ele quer o quê? Justamente o trabalho para sair do nível de energia C e pular para o nível de energia A, que vai ser o potencial de C
a diferença de potencial entre C e A vezes a carga. Até aqui, alguma dúvida? É isso que ele está querendo aqui, ó. A carga eu já Mas aí tenho. você vai usar como se fosse o trajeto azul ou verde? Eu vou usar o azul. Porque esse aqui não é a mesma coisa, o verde é a mesma coisa. Não interessa. Você pode ficar fazendo o que você quiser aqui, ó. E na onde que você quiser aqui, ó. Não interessa. Aí depois você vai e termina aqui. Mesma coisa que você ir em linha reta. E fazer o trajeto azul. Beleza? Ótimo. Então eu vou seguir essa ordem que ele me falou. Qual que é o potencial de C? Nível de energia C, 150. Então, o potencial C para A, lembra que não é variação? Isso aqui é só para indicar a ordem, que é o 150 volts menos. Cadê o potencial de A? 50. Então, qual foi a diferença de energia que a carguinha sofreu? Ela estava no nível de energia 150 e pulou para o 50. Então, ela variou 100. Então, já sei qual foi a variação de energia. Vezes a carga, que é 1 vezes 10 a menos 6. Só isso. Então, o trabalho para você sair de C e pular para A é a diferença de energia entre C e A, que é 150, 100, perdão, vezes a carga, que é 1, vezes 10. Como é que chama? Eu insisto em escrever nesse lado aqui e ninguém enxerga, né? E ninguém reclamou, eu custei descobrir isso. Parece uma carinha feia aqui. Então, essa é a variação de energia. Aí eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. O meu trabalho para sair de A até C é a minha diferença de potencial vezes a carga, que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, o meu trabalho de C até A vai ser 100 vezes 10 a menos 6. Vamos melhorar essa joules, né? Vamos melhorar essa resposta? Só pode ser letra B, né? Mas vamos melhorar a resposta? De C para A vai ser 1 vezes 10, diminuir duas casas, menos 4 joules. Fiz bagunça aí? Todo mundo entendeu? Entendeu? Passar pelo ponto 5 foi só para te confundir. O importante é Entendi. você olhar de onde que ele saiu, aonde que ele acabou, parou, olhar qual que é a energia que você tinha no ponto A, menos a energia do ponto C, menos a energia do ponto A. Ou caso ele tivesse feito o contrário, tivesse saído de A para C, eu ia fazer 50 menos 150, ia dar negativo, tá? É isso que eu tenho que prestar atenção. A ordem que ele deslocou é a ordem que eu faço a continha, tá? Como ele saiu do C e pulou pro A, eu fiz 150 menos 50, tá? Se ele fizesse o contrário, eu ia fazer o contrário aqui também. 50 menos 150, aí ia dar menos 100, beleza? Aí foi só isso que eu fiz, vezes a carga. Tranquilos? Aí fechou aí. Beleza, Então Carlos. a gente faz o seguinte: Beleza. próxima aula, que é amanhã, eu resolvo